Correção da questão 2. No sistema de coordenadas seguinte estão representados os gráficos de duas funções, f e g. A lei que define f é f de x igual a a mais b vezes 2 elevado a x. A e b são constantes reais positivas e g é uma função afim. Determine o valor de a, determine o valor de b e obtenha a função da g. Pessoal, nessa questão, muito semelhante à primeira, a gente vai ter que destacar os pontos principais. Mas antes, vamos deixar bem claro quem é quem aqui nesse exercício. Ele fala que f é definida por f de x igual a a mais b vezes 2 elevado a x. Esse 2 elevado a x te leva a pensar em exponencial, logo, essa daqui vai ser a nossa f de x. E a função afim é a reta, desde o primeiro ano você já sabe, essa aqui vai ser a nossa g de x. Segundo ponto importante para continuar essa questão é destacar os pontos importantes. Então, eu tenho esse ponto importante, que é 1 e 5, tenho esse ponto aqui importante também, que é o 0 e 3, e tenho esse ponto aqui importante, porém ele está faltando a medida. Eu vou chamar ele de y, ok? Então, os pares ordenados que a gente tem para trabalhar vai ser o seguinte. Vai ser 1 e 5, 0 e 3 e menos 1 e y, que a gente não tem, ok? São os pontos. Somente com 1 e 5 e 0, 3 é suficiente para achar o valor de a. Então, atribuindo os valores, eu tenho que f de x é igual a mais 2, a mais b vezes 2 elevado a x. Então, a gente vai usar primeiro o 0 e o 3. Substituindo esse par ordenado, lembrando que o primeiro é x e o segundo é y, você tem que 3 é igual a mais b vezes 2 elevado a 0. Só que 2 elevado a 0 é 1. Então, a primeira função já está definida aqui, ó. A primeira equação, né? Vai ser a mais b igual a 3. Vamos substituir o outro ponto para chegar na outra equação, ok? Então, eu tenho que f de x é igual a a mais b vezes 2 elevado a x. Agora, a gente vai substituir 1 e 5, x e y. Então, vai ficar assim. 5 é igual a mais b vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, eu já tenho, então, aqui a minha reta, tá? Então, a minha próxima equação vai ficar a mais b, não, a mais 2b igual a 5. Agora é só resolver esse sistema com essas duas equações aí, tá? Então, a mais b é 3 e a mais 2b é 5. Vou multiplicar por menos 1 aqui, mas é uma opção porque eu gosto de método de adição. Menos a menos b é igual a menos 3. Eu tenho que a mais 2b é 5. A mais b com menos corta. 2b menos b dá b. E 5 menos 3 deu 2. Então, a gente já descobriu b. Se eu sei que a mais b é 3 e que o b é 2, eu chego à conclusão que o a vale 1. Então, letra A e B já está resolvida. Então, A vale 1 e o B vale 2. Vou colocar aqui. B vale 2. Ok? Vamos lá para a letra C. Ele quer que você obtenha a função G. Pessoal, para fazer esse da função G, a gente vai interpretar esse gráfico aqui. Olha só. A função G é uma função de uma reta. Eu vou colocar aqui que essa função ela vai ser definida por g de x é igual a mx mais n. Eu vou usar m e n porque a e b, que seria a mesma coisa, já está sendo usada na função f. Então, eu vou definir essa função aqui como sendo nossa g, ok? M x mais n. Então, nosso objetivo é descobrir o valor de m e de n nessa função. Então, vamos pensar. Para descobrir o valor de m e de n, eu tenho que substituir alguns pontos. Os pontos da reta. E aqui você vai perceber, vou colocar aqui de laranja, que eu tenho esse ponto como referência
tá? E tenho esse ponto aqui, que ele também é da f, tá? Que é justamente o ponto que está faltando aqui, ó, menos 1 e y. Então, o que nós vamos fazer? Dá para perceber que esse ponto de encontro, o f de menos 1 e o g de menos 1 vai me dar o valor de y, tá? Porque é o mesmo, tanto f quanto a g de menos 1 vai me gerar o mesmo ponto. Como eu não tenho a g, eu vou substituir f de menos 1 para encontrar esse ponto y aqui, já que ele pertence às duas funções. Então, vamos lá. Primeiro, vamos substituir esse primeiro ponto aí, tá? Vamos separar aqui. Então, você já sabe que a sua função f, agora ela tem essa cara aqui, ó. F de x é igual a 1 mais b, que é 2, vezes 2 elevado a x. Agora, a gente vai substituir o menos 1, tá? Para poder encontrar o y, que é justamente o f de menos 1. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 2 a menos 1. F de menos 1 é igual a 1 mais 2 vezes 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. Corta esse 2 com esse 2. Então, você chega à conclusão que o f de menos 1 vai ser 1 mais 1. Certo? Então, esse f de menos 1 vai dar 2. E como a gente sabe, né, como eu expliquei agora há pouco, o f de menos 1 é da exponencial. E ele tem o mesmo encontro lá da afim. Então, eu posso afirmar que f de menos 1 é igual a g de menos 1, que é 2. Tá? Então, o par ordenado que a gente estava buscando é simplesmente menos 1 no x e 2 no y. Agora, a gente vai substituir esses pontos na função da reta para encontrar o valor de m e de n, tá certo? Então, vamos lá. Tirar esse destaque aqui. Então, vai ficar assim. G de x eu vou colocar de outra cor para só deixar separado tudo que é da g de x. G de x é igual a mx mais n. E os pontos de referência que nós temos é menos 1 e 2, tá? E esse ponto aqui que agora eu quero comentar sobre ele, porque esse ponto é importante. Esse daqui, pessoal. Esse ponto aí é o seguinte, ele tem uma reta pontilhada. O nome dessa reta pontilhada, vou colocar de outra cor aqui, ela se chama assíntota. Essa reta, ela vai te dar o quê? O limite do seu gráfico. É a partir de onde que o seu gráfico existe, tá? Então, essa reta aí, ela é como se fosse a translação do eixo Y, tá? Nessa reta, você consegue perceber que o seu gráfico, ele não vai encostar em zero. Ele vai continuar aqui se aproximando dessa reta pontilhada. Essa reta pontilhada é justamente o limite lá da sua função exponencial. Ou seja, esse gráfico da exponencial, ele existe a partir de onde? É a partir dessa linha. Olha só, como a exponencial está aqui, ó, isso aqui, ó, teu gráfico está limitado a essa parte que eu estou rabiscando aqui. E isso aqui, gente, é a imagem da função. Então, para qualquer valor a partir daqui, eu vou ter a imagem. Esse ponto aqui, ó, é o nosso limite do gráfico. É a partir daí que ele existe, para números maiores do que ele. Mas como que eu vou definir esse ponto aqui? Tá parecendo 1, mas a gente vai fazer o cálculo para descobrir essa imagem aí, tá? Então, vamos lá pensar agora na imagem dessa função. Imagem é a partir de onde o seu gráfico existe. Para o gráfico da exponencial existir, ela tem que ser maior do que zero. Sempre, tá? Só que esse gráfico houve uma translação, ele aumentou, tá? Só que nosso gráfico de exponencial, no caso,
é 2 elevado a x. Tem que ser maior do que zero. Só que a nossa exponencial não tem essa característica de 2 elevado a x. Nossa exponencial, ela é definida aqui, ó, por 1 mais 2 vezes 2 elevado a x. Então, eu vou criar essa situação dentro da inequação. Observa aqui, ó, que 2 elevado a x já está lá. Eu tenho que acrescentar o 1 e o 2, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar os dois lados por 2, porque minha função original tem um 2, tá certo? Então, se eu multiplicar por 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2 elevado a x, tá? Maior do que 0 vezes 2, que é 0. Agora, eu vou somar na minha função aqui mais 1. Para quê? Para chegar na minha função f. Se eu somar um dos dois lados, eu vou ficar com 1 mais 2 vezes 2 elevado a x maior do que 0, porque 2 vezes 0 é 0, ficou 0 mais 1. O que a gente consegue observar aqui agora, gente? Que eu já estou com a minha função f pronta, tá? Então, esse gráfico, ele só existe para números maiores do que 1. Então, a minha imagem é o que? Y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior do que 1, que é justamente aquela assíntota, que é o limite do meu gráfico. Visivelmente, dava para a gente perceber que era 1, tá certo? Mas eu preferi mostrar para vocês com cálculo, tá? Então, essa função, ela existe a partir desse pontilhado. Então, o segundo ponto que você tem para poder acrescentar aí vai ser menos 1 e 2, que a gente já sabia, e 1 e 1. Então, vai ficar assim, y é igual a mx mais n. Substituindo o primeiro ponto, né, vai ficar assim, 2 é igual a menos m mais n. E substituindo 1 e 1, você vai ficar com 1 é igual a m mais n. Então, aqui eu substituí primeiro menos 1 e 2, e depois substituí 1 e 1, tá? Agora ficou o sistema pronto, tá? Cortando esse positivo com esse negativo aqui, você vai ficar com 3 é igual a 2n. Logo, n vale 3 meios. Agora, eu tenho que descobrir o m. Eu sei que m mais n dá 1. Substituindo o n, vai ficar m mais 3 meios igual a 1. Passando isso para o outro lado, ficou 1 menos 3 meios. E aí, eu tenho 2 menos 3 sobre 2, tirei MMC, logo m é igual a menos 1 meio, tá? Então, finalizando, vou colocar aqui em cima por conta de espaço. Então, a minha g de x tem qual característica? O valor de m, tá? Que é 3 meios. Não, m é menos 1 meio. Então, menos 1 meio de x mais 3 meios. Essa vai ser, então, a nossa função. Menos x sobre 2 mais 3 meios, tá? Essa é a nossa g de x. Então, esse é o cálculo completo dessa questão, ok? Então, a gente descobriu, pegou os pontos principais da f, substituiu na função, e nós conseguimos construir a função f, tá? Que eu vou destacar aqui. Nossa função f, então, tem essa característica aqui. Depois, a gente foi pensar na nossa g, tá? A nossa g, que tem mx mais n. Substituí os pontos, mas mostrei para vocês o que é a assíntota. É o limite do seu gráfico. O seu gráfico de exponencial não vai passar dessa assíntota, ou seja, não vai passar da imagem da função, ok?